Oi, eu sou o Goku. Isso. Ao infinito e além. Momento Naftalina. Bom dia, amigo ouvinte! Seja bem-vindo ao Momento Naftalina, o programa nostálgico que resgata sucessos do passado. E hoje vamos conhecer um pouco mais da banda que foi um fenômeno de vendas nos anos 90. Você provavelmente já deve saber de quem estamos falando, não sabe? Quando eu repeti a quinta série, tirava de vez em quando Isso mesmo, Mamonas Assassinas. Então, para quem acompanhou toda a trajetória dos meninos de Guarulhos e para quem não teve a oportunidade de conhecê-los, ouça agora, na voz do repórter Fernando Félix, Momento Naftalina, Mamonas Assassinas. Atenção, Cranzebeck! Ao top de 4 já vai! Já vai! No início, era apenas uma utopia. Mas com o tempo, o sucesso bateu na porta de Dinho, Sérgio, Bento, Júlio e Samuel. E assim tornaram-se os Mamonas Assassinas. Esse fenômeno meteórico começou em junho de 95, quando lançaram seu primeiro álbum, com músicas como Pelados em Santos, Vira Vira e Robocop Gay, e logo alcançaram o número de 2 milhões de discos vendidos. Porém, no dia 2 de março de 1996, quando voltavam de um show em Brasília, o avião que trazia o grupo chocou-se contra a Serra da Cantareira em São Paulo, levando a óbito todos os que estavam no avião. Porém, a alegria e suas letras irreverentes ainda moram na lembrança dos fãs, mesmo depois de muito tempo. Marcelo Guerreiro, líder da banda cover Sonrisal, e Hildebrando Alves, pai do vocalista Dinho, contam como tudo começou. O Sérgio, o Samuel e o Bento, eles vinham tocando música própria, eles queriam ser uma banda de pop rock, seguindo a linha de Titãs, Paralamas, essas coisas. E aí eles iam tocando em vários lugares, eles foram tocar numa quermesse. Na Praça do Secap, e eles não tinham vocalista. Aí eles chamaram uma pessoa para ir, se alguma da plateia que podia cantar uma música em inglês, que ele não entendia nada em inglês. Pedindo Guns N' Roses para eles, né? Tem alguém que canta? Aí o Dinho subiu, eu canto. Aí o Dinho, cara de pau, subiu no palco, enrolou todinho o inglês, né? Ele não conhecia ninguém na banda. Ele foi lá porque vai tocar uns caras. Ele foi lá ver e não tinha vocalista, ele foi. Aí de noite ele chegou, os caras me chamaram para ser vocalista da banda deles. Então vai, né? Posteriormente, Júlio Havek, que era hold da banda Utopia, ficou como tecladista do grupo, após o seu antecessor, Márcio Araújo, sair devido ao fato de não estar conseguindo conciliar a música com a faculdade. E até alcançar o sucesso, o quinteto de Guarulhos teve muito trabalho. Célia Alves, mãe do vocalista Dinho, relembra quando o grupo ensaiava em sua casa. Os meninos ensaiavam no fundo do meu quintal, que tinha um estúdio improvisado, eles ensaiavam bastante ali. Tinha dia que eu fazia, assim, principalmente no domingo, fazia almoço para eles todos, eles almoçavam, ficava aquela festa, né? E quando eles não estavam ensaiando no quintal da minha casa, eles estavam ensaiando lá no seu Ito, né? Que era pai de Sérgio, Samuel. André Ralado, hold do grupo, e Marcelo Guerreiro contam um pouco mais sobre o início da banda Utopia. A gente fez shows como cover, né, das grandes bandas da atual da época, como Legião Urbana, uns e outros, Banda 365 e por aí vai. Quando eles começaram, eles sofreram com a divulgação do disco, né? Fizeram 200 cópias, ficaram guardadas as cópias lá. Aí surgiu a ideia de estar fazendo alguma coisa séria, entre aspas, né? Do nosso jeito. Aí surgiu as ideias de colocar uma música no... eu lembro até hoje que era Robocop Gay, que ele se vestia de mulher. E a gente tocava os covers e no meio a gente fazia aquilo. E a gente viu que aquilo lá era legal, porque todo mundo gostava, aplaudia isso, aquilo outro, era uma palhaçada só, né?
E durante os comícios de um político local, ficou ainda mais evidente que essa veia cômica poderia ser aproveitada. Ralado e Marcelo contam como se deu a transição de uma banda para outra. A gente estava no estúdio do Rick Bonadil, na Rua Pedro. Os caras iam para o estúdio, eles iam gravar nos horários dos outros caras. Por causa do Rodrigo, era um técnico de som que fazia as operações lá dentro. Ele viu o nosso trampo, falou pro Rick, o Rick olhou, pô, legal. O Rick Bonadil falou, vamos mudar o nome dessa banda. Aí o Samuel falou, pô, mas a gente é conhecido como Utopia. Conhecido aonde? No Secap? Aí vamos mudar o nome. Eles vieram com Mamonas Assassinas do Espaço. Aí, pô, mas que nome estranho. Até que o Samuel, vamos colocar Mamonas Assassinas. Aí ficou Mamonas Assassinas e foi até hoje. Quando o Rick Bonadil gravou a demo deles, ele entregou pro Arnaldo Sacomani. O Sacomani botou no Sedex e mandou lá pra EMI. Fizeram um showcase pra gravadora. Só pra imprensa e pessoas da gravadora. Um pocket show pequeno, né? E não tinha assinado nada com ninguém. Era só um... Rapaz, esse dia foi o start da vida deles. Quando chegou no palco, a gente começou a cantar, meu. No meio do show, todo mundo subia em cima da mesa para aplaudir. Não era na cadeira, não. Em cima da mesa. Jornalista, críticos. Nossa, foi muito monstro aquilo. E depois desses shows, eles assinaram com a gravadora EMI, dando início ao grande sucesso dos Mamonas. O momento naftalina Mamonas Assassinas ainda não acabou. Vamos para um rápido intervalo e na volta continue com a gente, porque... Que é good, nós não deve. Se nós rebaixo, nós não tava aqui pleando. Mas nós precisa de workar. Estamos de volta com o momento naftalina Mamonas Assassinas. Com o sucesso iminente, a gravadora levou a banda novamente ao Rio de Janeiro para fazer uma série de ações publicitárias, e foi quando ouviram sua música pela primeira vez na rádio. E quem nos conta como foi é André Ralado. A gente foi pro Rio novamente, deixaram a gente dentro do Copacabana Palace Hotel. A gente foi almoçar com alguém, depois a gente voltou, ficamos o dia todinho lá, sem fazer nada. Isso era umas 5 horas da tarde, se arrumando para ir embora. Aí descendo o elevador, daqui a pouco tá eu, Dinho e o japonês. Aí dentro do elevador, o rádio tocando. Acho que era 98 FM. Começou a tocar. Roda, vira, saltada, vem. Cara, olhando pro lado, olhando pro outro, a gente nunca tinha escutado a música na rádio. Nunca tinha escutado. Cara, a música, pá, o elevador parou e aí tal. Apertamos o elevador de novo, subimos de novo, fomos pro quarto, quebramos o quarto inteiro. Mas de alegria, de pular em cima das camas, a cama quebrar, e aquela coisa louca, sabe? Marcelo Guerreiro conta agora algumas curiosidades sobre a Brasília Amarela. O Dinho, quando fez a música Pelados em Santos, que o pessoal fala Brasília Amarela, mas a música chama Pelados em Santos, ele namorava com a Mirella. A Mirella tinha um vô que tinha a Brasília Amarela. Eles iam muito para Santos com essa Brasília. E aí o Dinho, um belo dia, escreveu essa música, né, para a Mirella, Pelados em Santos. Quando eles gravaram, que a EMI pegou, ia divulgar, jogou na mão de uma produtora de vídeo para fazer o clipe da banda. Tudo no CD tem na Brasília. Se você escutar o CD dos Mamonas, a música do Corno, né, tem o Chifre na Brasília, Roda Gaúcha tem a Roda Gaúcha, o Santos tem, tudo da música do CD dos Mamonas está ali. E há coisas assim que é muito inacreditável, parece ser fenômeno. Mamonas Assassinas, se você pegar o emblema Volkswagen e virar ao contrário, fica Mamonas Assassinas. É uma coisa muito sacada, é uma coisa que veio assim pra marcar. Como gravaram apenas um CD, algumas músicas ficaram perdidas. Por exemplo, Não Peide Aqui Baby, só foi divulgada no CD Mamonas ao vivo. André Ralado nos fala sobre 2 músicas que não chegaram a ser gravadas. Eu lembro de uma canção que eles iam fazer, uma versão do Queen. I want to break free.
Aí eles cantavam assim: I want to have free. I want to have free. I want to have free. Pra tocar e depois fazer. Você vê, você tá dando risada. É bacana. I want to have free. Tinha aquela do Gaúcho que foi gravada aí pelo pessoal do Rick Bonadil, que eles completaram a música, né? Tomo chimarrão fervendo, pois eu nunca sinto dor. Dou um soco na mamã, dou a dedo na irmã. Como todo bom gaúcho, eu levanto de manhã, dou um soco na minha mãe e uma rasteira na irmã. Um dos shows mais marcantes dos Mamonas foi realizado no ginásio poliesportivo Pascoal Tomeu, o Tomeuzão, em Guarulhos. E quem nos conta essa história é André Ralado e Marcelo Guerreiro. Os ânimos eram tensos, né? Porque o Dinho, ele na época, ele era revoltado, porque quando a gente era banda cover, né? Porque eu fiz parte desde o início. O Guilherme Arantes estaria tocando na cidade. E eles foram lá humildemente pedir para fazer uma abertura do show, né? Aí o cara falou da assessoria do prefeito da época: vocês não são ninguém, como é que vocês vão tocar? Abrir um show pro Guilherme Arantes? Sabe quando eles vão tocar aqui? Quando um dia vocês virarem sucesso para poder lotar aqui. E olha a ironia do destino. Passou 7 meses, voltaram lá e entupiram o Tomeuzão. A gente abriu como Utopia, depois a gente tocou como Mamonas. Nós todos em comum acordo. Por isso que o Dinho dá aquela revolta, fala: acredite em seus sonhos. É possível vocês, cada um de vocês que estão aqui hoje, é possível realizar o sonho de vocês sim. Vocês são capazes. Acreditem em você. Você pode, cara. Se você não acreditar em você, ninguém vai acreditar. Luta pelo seu sonho. Nesse ano, luta por você. E você vai chegar onde você quer. Após fazer o último show da turnê em Brasília, o grupo teria uma série de compromissos em Portugal, mas um trágico acidente de avião interrompeu o sonho da banda. E André Ralado relata como foram os últimos momentos dos Mamonas Assassinas na capital federal. Nesse dia parecia até uma despedida mesmo. Aí eu atrás do palco, eu olhava pra ele assim, ele vinha, eu falava assim: Jim, como tá o side, como tá o retorno, como tá a sua voz, os instrumentos estão chegando bacana aí, onde você quer, o caramba. Sempre no show a gente interagia. Aí ele falou assim: Ralado, só uma coisa instantânea, né? Eu falei: que foi? Pô, você vai fazer falta pra lá em Portugal. Vinha, me dava um beijo no outro. Eu levei uns 40 beijos dele nesse dia. Eu já tinha comunicado, né, que eu não poderia estar indo junto com eles, por motivo do meu passaporte que não ficou pronto. Não é que não ficou pronto, não deu tempo de buscá-lo, né? Então eu resolvi, falei: eu vou ficar em Brasília, aí eu volto com os meninos, chego em São Paulo, agilizo meu passaporte e no dia 8 eu embarco para Portugal. Aí rolou essa história e tal, levei eles para o aeroporto junto com a van. Os caras até brincaram comigo, me puxavam para entrar dentro, e sorte minha, ou azar meu, não sei, que eu não entrei. Que se eu tivesse entrado, eles fecharam a porta do avião e já era. Mas quando o avião pousou em Guarulhos, teve que arremeter voo. E em uma manobra errada do piloto, a aeronave atingiu a Serra da Cantareira, despedaçando todo o aeroplano. O jornalista Benê Rodrigues conta como foi a cobertura feita por ele para a rádio CBN. Eu lembro que era no final da noite. Já eram, nesse momento, já deviam ser mais ou menos umas 11 horas da noite, por aí. Estava terminando meu expediente na CBN quando nós recebemos uma informação de queda de um avião. Ainda não sabia detalhes de que avião era, que teria feito uma tentativa de pouso no aeroporto. Isso não foi possível e arrematou novamente. No arremate, esse piloto teria feito uma conversão imprudente, vamos dizer assim. Ele fez uma conversão para o lado errado e deu de frente com a montanha que ocasionou o acidente. O pior do acidente foi o fato de não ter encontrado, por exemplo, o morro logo de cara, mas ter encontrado as árvores, né? O avião foi se despedaçando na medida em que ia batendo nas árvores. E na medida em que esse avião foi se despedaçando, ele foi despedaçando também a cabine, né?
medida que o avião foi batendo, ele foi sendo cortado em várias partes. Né? E esse corte também foi o resultado do corte no corpo dos integrantes da banda. Dizem que o ser humano é curioso, né? E jornalista deve ser sempre. Eu não podia dar um relato mais preciso e mais informativo ou emotivo que fosse, porque eu dei um depoimento na hora muito emocionado, se eu não tivesse visto o que eu vi. Mesmo após anos do acidente, o nome Mamonas Assassinas continua muito forte para os fãs, através de colecionadores ou da banda cover Sonrisal. Rafael Renhon, fã e colecionador de produtos do grupo, e Marcelo Guerreiro falam um pouco como fazem para continuar levando o nome da banda adiante. Eu, desde os meus 9 anos de idade, eu coleciono os itens deles, eu sou muito fã, tenho uma Brasília amarela também. E a minha relação com eles é muito grande, eu sou fanático por Mamonas, né? Eu tenho todos os itens que a mídia lançou, eu tenho guardado. Se tivesse mais oportunidades, se a televisão desse mais oportunidades, a gente poder mostrar isso daí na televisão, poder lembrar mais dos meninos, que a alegria fosse lembrada, pô, eu levaria isso daí com o maior orgulho. Eu queria muito que tivesse um museu deles, que alguma coisa que pudesse manter essa memória, história linda que foi Mamonas Assassinas. Quando a coisa é aquelas homenagens póstumas bem fortes para os Mamonas, a gente usa os instrumentos e usa até alguma vestimenta original dos Mamonas. Tanto é que na televisão, quando a gente vai, a gente leva as coisas. Eu toquei várias vezes com a bateria do Sérgio, que até hoje ela é afinadinha, bateria maravilhosa. Para nós, Mamonas está mais vivo do que nunca. E os pais do Dinho, Hildebrando e Célia Alves, mandam um recado para os fãs. Pra gente que é pai, ou mesmo a mãe, ou mesmo os irmãos, é uma gratidão que eles fazem que não tem como pagar nunca. E a gente fica muito feliz por isso e triste por ele não estar aqui para ver. Eu só tenho que agradecer primeiramente a Deus, depois aos fãs que têm conservado o nome Mamonas vivos, né, na memória, porque igual eles a gente não vai ter, né, que eles eram os únicos. Eu ainda sinto seu perfume, com cheirinho de estrume, não tá fácil de te esquecer. Os Mamonas deixaram saudades. O Momento Naftalina fica por aqui. Obrigado e até a próxima. Edição e sonoplastia, Celso Lima. Locução, Rafael Oppenheimer. Reportagem, Fernando Félix. Este trabalho de conclusão de curso foi orientado pelo professor Marcos Nunes. Presidente das Faculdades Metropolitanas Unidas, Dr. Edevaldo Alves da Silva. Reitora, Doutora Labibe Elias Alves da Silva. Vice-reitor acadêmico, Arthur Roquete de Macedo. Vice-reitor executivo, Arthur Sperandeu de Macedo. Diretora de Comunicação Social, professora doutora Márcia Furtado Avanza.